Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Manhã, aqui com o governador de São Paulo, João Dória, os nossos comentaristas, seu Joseval aqui como nosso convidado. E a gente vai à próxima pergunta de Felipe Moura, Brasil. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Já que tocamos no tema nacional da reforma previdenciária, eu toco aqui no tema nacional político também. O senhor, no segundo turno da corrida eleitoral de 2018, defendeu, até por ser crítico do PT, o voto em Jair Bolsonaro. Durante esse governo do Jair Bolsonaro, o senhor várias vezes marcou posições distintas das do presidente, da família do presidente. Então, queria saber do senhor qual é o balanço que o senhor faz do governo Jair Bolsonaro, quais pontos o senhor considera positivos e negativos. Felipe, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo novo jornal e por essa nova etapa aqui da Rádio Jovem Pan. Eu preferia pular essa resposta, mas como eu tenho o hábito de responder, é cedo ainda para fazer uma avaliação completa desse governo. Mas há pontos positivos. Eu prefiro aqui destacar os aspectos bons do que me referir aos aspectos ruins, que existiram e ocorreram, você bem sabe, e os ouvintes, internautas e telespectadores aqui do Jornal da Manhã também conhecem. Mas eu destaco a política liberal do ministro Paulo Guedes e o bom trabalho também do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Paulo Guedes, no âmbito da economia, claramente um liberal, uma política liberal, uma boa equipe, uma vocação clara para a desestatização, programa que nós defendemos aqui em São Paulo, estamos fazendo isso de maneira muito clara, são 62 áreas de desestatização aqui, Denise, portanto a medida do governo federal, capitaneada pelo Paulo Guedes, é adequada e boa para o Brasil, desestatizar. Eu, aliás, teria até mais ousadia, uma ousadia que o Paulo Guedes tem, o governo federal como um todo resiste um pouco. Eu privatizaria, inclusive, a Petrobras e os Correios sem a menor hesitação, mas considero que a política econômica do ministro Paulo Guedes é um ponto positivo do atual governo. E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura no âmbito federal, vem também empreendendo de forma correta um amplo programa de desestatização para a área de infraestrutura, ferrovias, rodovias, aeroportos, medidas que são boas para o Brasil. O governo não tem que administrar aeroporto, o governo não precisa administrar portos, o governo não deve administrar ferrovias. O setor privado faz isso melhor, com mais economia, com mais eficiência, melhores condições de atendimento à população, exatamente o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Bruno Garchagen. Governador, quando da entrada do deputado federal Alexandre Frota no seu partido, houve, pelo menos publicamente, uma exposição de uma fratura interna. A ala jovem, o novo PSDB, liderado pelo senhor, e a ala antiga, ali composta por membros que foram fundadores do partido. Eu queria perguntar isso, como é que está a situação interna do partido hoje e se em algum momento esse problema atrapalhou a sua gestão? Bruno, não houve. Não houve nada que atrapalhasse, nada que perturbasse ou criasse obstáculos. É normal isso. O novo PSDB é um partido que tem posições claras, que tem esse caminho do centro democrático, que advoga uma economia liberal, que sabe dialogar com opiniões diversas, contrárias, e que respeita a sua história. Mas o PSDB, Bruno, não vai viver da história. O PSDB vai fazer história. É um outro comportamento. Então, sem desrespeitar os que fizeram história, os que ainda estão aqui, felizmente, os que já se foram, o PSDB, a partir de agora, faz história. Faz porque tem posições, porque tem clareza, porque sabe fazer o enfrentamento necessário para aquilo que é importante para o país, a partir das gestões que o PSDB vem realizando no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo, onde temos governadores, também em centenas de cidades onde o PSDB é governo e, obviamente, nas câmaras legislativas, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Então, com todo respeito à história do PSDB, volto a repetir, o novo PSDB valoriza jovens, valoriza as mulheres e valoriza a inovação, o digital, a descentralização e menos governo e mais privado. Agora, governador, falando de segurança, né, o Estado de São Paulo tem registrado números muito positivos, inclusive em relação à média nacional, mas tem dois problemas mais específicos. Primeiro, o reajuste que foi anunciado, que foi mal recebido pelos policiais, que têm feito manifestações, prometem mais manifestações, e a questão de privatização das penitenciárias, que houve problemas também em relação à justiça, não é? Bom, nada é fácil. Quando você quer transformar, mudar, melhorar e aperfeiçoar, sempre há resistências, não é só no setor de segurança pública, em qualquer setor.
Portanto, eu até aproveito a oportunidade, Denise, me dirigindo a você, aos ouvintes, internautas e telespectadores da PAN, dizer que se você não tiver coragem, força e determinação, você não governa no Brasil. Você se submete ao Brasil antigo, ao Brasil arcaico, ao Brasil do passado. Transformar o país, transformar um Estado, exige coragem e determinação. A segurança pública vai bem. Vai bem por quê? Porque tem boa gestão. Nós não mudamos os policiais, nem o comando, nem sequer da Polícia Militar. É o mesmo comandante, só que com outra orientação, com outra capacitação, fruto de uma boa gestão. E o resultado está aí. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, de longe, com 6,2 homicídios para 100 mil habitantes, que é o índice que a ONU determina e avalia para estabelecer segurança pública em cidades, regiões, estados e até um país. São Paulo tem 6,2, é um índice equivalente ao que você encontra no estado da Flórida, para citar um exemplo que muitos brasileiros conhecem. E uma eficiência da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, porque atuam integradamente e não separadamente. Boa gestão, eficiência, respeito pelos policiais e equipamentos. Nós compramos 50 mil armas Glock, armas são pistolas, e eu não sou especialista em armas, nem sequer gosto de armas e não uso armas, mas entendo que a Polícia de São Paulo não pode ter uma condição de embate, principalmente de pronta resposta, pior do que os bandidos. Então, a Polícia de São Paulo hoje está muito bem equipada. Nós apresentamos à Assembleia Legislativa na semana passada a proposta orçamentária com 9% de aumento, coisa que o nosso antecessor, o Márcio França, conhecido como Márcio Cuba, mandou 0. Nós colocamos 9% a mais, num esforço para melhorar o equipamento e os investimentos na inteligência da polícia. E eu tenho um enorme orgulho de dizer que São Paulo tem a melhor polícia do Brasil, a mais bem treinada, a mais bem preparada e aumentando também não só os índices de segurança, como a sensação de segurança no estado de São Paulo. Governador, na resposta ao Felipe, eu achei que o senhor fosse incluir também o trabalho do ministro Sérgio Moro, que aparentemente tem sido parceiro de São Paulo na política de segurança pública. Por que ele não entrou? Não, vale a menção. Aliás, você me ajuda a corrigir uma falha. De fato, o Sérgio Moro tem sido um bom ministro. Eu me refiro àquilo que é da sua competência, que é justiça e segurança pública. Desde dezembro, antes mesmo da nossa posse, nós tivemos conversas com o ministro e, graças a esse bom entendimento, já em janeiro colocamos 25 líderes do PCC em prisões federais, inclusive o Marcola, o intocável Marcola, que comandava o crime de uma prisão estadual na região de Presidente Prudente e hoje está numa cela federal, isolado, ele e outros, na verdade agora 29 líderes, eram 25, colocamos mais 4. E nós devemos isso a um bom entendimento com o ministro Sérgio Moro. Em prisões federais. Em prisões federais. E temos mais um, esse que foi pego no Rio de Janeiro recentemente, vocês acompanharam, em Angra dos Reis, com 2 helicópteros, automóveis importados, casa de luxo, está preso aqui em São Paulo e vai para uma prisão federal também, será o 30º líder do PCC que vai para a prisão federal. Isso se deveu a um bom entendimento com o ministro Sérgio Moro e a Polícia Federal e um entendimento que prossegue em muito bom nível. Governador, o PCC acabou, o senhor recebe informações de como está esse grupo criminoso hoje? Não acabou, mas diminuiu. Diminuiu bem a sua força, a sua capacidade de articulação e a sua receita também. Nós apreendemos mais de 170 toneladas de drogas em São Paulo. Na semana passada, vocês deram a notícia aqui no Jornal da Manhã, inclusive com imagens, nós incineramos nos fornos da Gerdau, aqui no interior do estado de São Paulo, 13 toneladas de drogas pesadas, principalmente cocaína. Isso é um soco no estômago do PCC, além das demais ações que temos feito regularmente na cidade, no estado, na região metropolitana e no litoral de São Paulo. Já, vamos dizer, sublíderes do PCC, porque os líderes, Augusto, todos estão em prisões federais. Já tem aí o subtroço do vice tentando fazer alguma liderança no PCC e vamos pegá-los. Hoje a inteligência da Polícia de São Paulo, a capacidade da Polícia Civil, Departamento de Narcóticos, a eficiência da Polícia Militar estão combatendo o crime, combatendo o PCC. O PCC hoje não é nem 1/10 do que já foi em São Paulo.